Existem momentos em nossa vida que, de fato, a morte se encontra com a vida. E nesse choque de realidades, nós precisamos escolher em qual dos dois lados nós vamos ficar. Esse foi o 11º milagre de Jesus. Então, faz um favor, curte, comenta, compartilha, inscreva-se, me ajuda aí a impulsionar, a chegar muito mais além e seja muitíssimo abençoado com o nosso devocional de hoje. Que Jesus te abençoe. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso 11, diz: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esse aqui é um dos milagres extraordinários de Jesus. Aqui, Jesus, se você está acompanhando, milagre passado, Jesus estava em Cafarnaum e vai realizando curas. Depois Jesus para na sinagoga, realiza mais curas na sinagoga. Então Jesus volta de caminho, ele tá entrando na cidade de Naim, rumo à cidade de Naim. E nesse intervalo, Jesus está entrando com uma grande multidão, felizes, eufóricos, contentes, alegres, porque estão vindo presenciando os milagres de Jesus, porque estão vindo presenciando os feitos poderosos de Jesus. Mas de contrapartida, no mesmo cenário, na mesma estrada, na mesma rua, vem uma multidão saindo de dentro de Naim com um culto fúnebre, um cortejo. E nesse cenário não é mais alegre, nesse cenário já é muito triste, porque está saindo uma mãe enterrando seu filho único e uma multidão em silêncio. Imagina o choque de realidade quando essas duas multidões se encontram, quando essas duas realidades se encontram, uma eufórica e a outra triste da vida. E aqui nós vamos ver o maior choque de todos os tempos, quando a vida e a morte se encontram no meio do caminho, quando as duas se deparam diante de nós. Então, Jesus vê aquela cena, uma mãe triste, e se você já foi em velório, você sabe que todas as vezes que alguém está indo para um velório ou está indo para o cortejo, para o enterro, é terrível, porque a pessoa ela já está psicologicamente muito destruída e está tentando assimilar ainda o psicológico, aquela pessoa não vai mais voltar, ele não vai mais ver aquela pessoa, quiçá uma mãe que é seu filho único. E aqui Jesus chega e dá uma palavra para essa mulher, movido de íntima compaixão. Jesus diz: Não chores. E sabe, eu fico imaginando aquela mulher pensando assim: deixa eu enterrar meu filho, deixa eu acabar com isso logo, deixa eu sepultar esse menino, não me dê falsas esperanças. E aí então Jesus se levanta no meio disso tudo, para o cortejo, para aqueles que carregavam o caixão, chama o menino, toma-o pela mão, o menino começa a falar e ele entrega para a mãe. A morte se encontrou com a vida. Todas as vezes que a morte se encontrar com a vida de Jesus sempre vai prevalecer sobre a morte que nos ronda o tempo inteiro, assim como foi com essa viúva em Naim. A vida de Jesus, ela consegue superar a morte. É por isso que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós estávamos inimigos de Deus, afastados de Deus, e Deus já nos amava assim, e deu seu único filho, e nós nos aproximamos de Deus, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, porque nós somos pecadores e miseráveis, e nós não prestamos, e em nós não há nada de bom, mas porque o Senhor visitou o seu povo, porque um profeta se levantou no meio de nós, como diz as Escrituras, e ele então nos deu a vida dele. E Jesus tem para nós a vida e vida abundante, a qual, quando Jesus chega na vida de alguém,
aquela morte que rondava, ela tem que sair, ela tem que dar lugar a uma vida, e você consegue perceber isso, gente que antes não tinha mais sonhos, gente que antes não tinha mais desejo de viver nenhum, hoje são grandes homens e mulheres de Deus, que Deus salvou, que Deus livrou da morte, que Deus tocou no caixão, que Deus levantou essa pessoa dentre os mortos e deu um chamado, deu um comissionamento para essa pessoa. O Evangelho tem o poder de nos tirar do fundo do poço e nos colocar em lugares altos, a qual aquele que estava quase morto agora é uma pessoa que prega a vida, e uma vida tão abundante que ele exala Jesus por onde ele vai. E foi essa mesma fama que correu quando as pessoas diziam: um grande profeta se levantou entre nós, este homem trouxe vida a alguém que estava morto. Esse é Jesus que traz vida a você que estava morto ou que está morto. E a minha grande pergunta hoje para você é: em qual das duas multidões você se encontra hoje? Na multidão que está alegre, celebrando, vendo os milagres de Jesus, ou na multidão que está triste, chorosa, participando de um cortejo fúnebre a ponto de enterrar a você mesmo em um fundo de um poço? Qual das duas multidões você está hoje? Eu quero liberar uma palavra para você hoje. Todas as vezes que a vida de Jesus vier sobre a morte, esta vida vai sempre prevalecer. É no fundo do poço que nós conseguimos enxergar a ação e o cuidado de Deus. É no fundo do poço, é quando nós não temos mais o que fazer. É quando o Senhor vem com grande amor e graça e diz para nós: não chores, porque eu ainda vou fazer viver nesse lugar. Não chores, porque eu ainda posso levantar e fazer alguma coisa. Eu sou apaixonado e encantado pelos milagres de Jesus. Se você já viveu milagres de Jesus, você sabe como é bom quando Jesus entra em nossa vida, entra em nossa casa e transforma as coisas. E talvez eu estou falando com alguém que está precisando urgentemente de um milagre do Senhor, que está nos acompanhando nos nossos devocionais aqui e está vivendo e ainda não viveu e precisa muito viver um milagre da parte do Senhor. Eu quero liberar essa palavra do Senhor para a sua vida. Você vai viver um milagre da parte de Deus. A vida vai sobrepujar a morte que ronda você. Eu gosto muito quando Deus ele é tão fascinante que ele dá uma prova para o povo. Lá em Deuteronômio ele diz: eu coloco diante de vocês hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. E como um professor que dá uma prova e ele mesmo dá a resposta, ele mesmo diz: escolhe, pois, a vida, para que te vá bem, para que viva de longa vida sobre a terra. Ele diz: escolhe a vida. É isso que Jesus faz conosco. Jesus nos chama para a salvação, mesmo não merecendo, dizendo para nós: eu chamei você. Não somos nós que dizemos sim para Jesus, é Jesus que diz sim para você primeiro, é Jesus que abre o seu coração primeiro. É por isso que a Bíblia diz em João 15: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que vá, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. É o Senhor. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus e com Deus. É por isso que nosso coração se alegra quando nós vemos o agir e o trabalhar de Deus, porque milagre não tem outra explicação. É uma ação sobrenatural do Senhor. Milagre não se explica. Se você está acompanhando aqui os nossos devocionais, desde o primeiro dia eu tenho falado com vocês: milagre tem uma coisa que diferencia ele de todas as outras coisas: milagre não se explica. Se houver explicação, não é milagre. Milagre é uma obra totalmente sobrenatural. Quando nós não sabemos mais o que fazer, nós não podemos mais fazer, é hora que Deus entra com um milagre, provisão, e Deus resolve a situação em nossa vida. Tá precisando de um milagre? Corre para Jesus. Você está no caminho entre saindo de Naim, ou você está no caminho chegando a Naim? Não tem problema. Nesse meio do caminho existe um Jesus. Tem um Jesus nesse meio do caminho. Não é uma pedra no meio do caminho, mas é Jesus no meio do caminho, a qual esse nosso Senhor, a pedra fundamental, a pedra angular, esse nosso Senhor que dá vida, esse nosso Senhor que faz as coisas se tornarem possíveis para a nossa vida. E eu quero orar por você hoje, que está precisando de um milagre da parte de Deus. Coloca aqui no chat aqui um pedido de oração, a causa, um motivo. Coloca aí que eu quero orar por você hoje. Vamos orar? Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder, Senhor, por gente que está precisando urgentemente de um milagre.
Pessoas que já habitou vida e agora está morto, Senhor. Tá parado, enterrou alguma coisa, um sonho, alguma coisa. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que ajude essa pessoa, levante essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa hoje possa ser tomada e tocada pelo Senhor. Que essa pessoa possa ser hoje completamente cheia do teu poder e tua presença. Que o Espírito Santo encha a vida dessa pessoa, trazendo milagres para essa pessoa. Que ela entenda que o Senhor a chamou. Que o Senhor é aquele quem tira dos mortos e dá a vida, e vida em abundância. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Que essa pessoa não desanime, não pare. Porque o Senhor é Deus e continua fazendo milagres e maravilhas em nosso meio. Nós te amamos. Em nome de Jesus, traz milagres. Amém, amém e amém. Se você precisa de um milagre, coloca aqui embaixo. Preciso de um milagre, preciso de um milagre. Então, que o Senhor em Cristo te abençoe poderosamente. Até amanhã, nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe. Não esquece, curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui também para ajudar, tá? Deus te abençoe. Até amanhã. Abraço, gente boa.